que é a história, eu vou até pedir, o Linares está na linha? Se o Linares estiver na linha, vamos embora, vamos para a Europa. André Linares, nosso correspondente, um dos nossos correspondentes na Europa, o nosso correspondente na Espanha, para a gente falar sobre essa situação, Linares, que a gente está com a sensação aqui no Brasil de que o Linares, nesse momento, eu recebo a informação que caiu o retorno de áudio dele, então ele não está me ouvindo, mas eu vou apresentando para você que chegou agora. Para você, até vou pedir se a nossa produção tiver aquela informação para facilitar aqui na tarde, é o seguinte: hoje, os clubes da Premier League, ou seja, do futebol inglês, anunciaram de forma unânime que não vão liberar os seus jogadores para países que estão com um código vermelho no assunto pandemia, Covid-19. Por quê? Porque esses países fazem parte ali de uma lista que ou eles são vetados ou é exigida uma quarentena. Então, se o jogador sair, por exemplo, do Chelsea, do Manchester City, o Gabriel Jesus, por exemplo, ele volta para a Inglaterra e tem que esperar mais 14 dias. Então, esse é um cenário muito complicado. Os clubes falam, não vou perder o cara por 10 dias, mais 14. E aí, na sequência, a Liga Espanhola, ela se manifestou da mesma forma. Um número na seleção brasileira menor de jogadores na Espanha hoje do que na Inglaterra, então temos Premier League e La Liga, e isso, óbvio, começa uma grande discussão. Estamos falando de 11 jogadores da seleção brasileira que atuam nesses mercados, e podem vir outros. O Zinho já falou isso na nossa primeira hora. Enquanto a gente espera o Linares, eu já vou jogar para você, Renato, e aí quando o Linares estiver eu já dou aquele grito. Acho que pintou um problemaço, hein, Renato, porque... e aí o torcedor já fala, se ninguém puder jogar, o que vai alimentar a seleção brasileira? Os clubes do Brasil. E se dá debate com um ou com dois, imagine só se forem 23, 24. Vai lá, Renato, enquanto a gente espera o Linares. Cara, é bom que todo mundo que a gente pede toda hora pode ser convocado, né? E a gente já vê se vai dar bom, se não vai, enfim. Brincadeira à parte, é uma situação realmente complexa. É difícil a gente também comentar algo tão quente assim, que a gente não sabe como que vai se desenrolar, mas como eu falei na primeira hora do programa, eu não consigo tirar a razão dos clubes. Os clubes que pagam o salário desses jogadores, que pagam muito caro, esses clubes que sofreram também por abalos da pandemia financeiros, esses clubes que não vão ter seus jogadores por quase um mês, dentro das ligas pegando fogo, porque essas datas aí é jogo atrás de jogo, é Champions League, é Liga Nacional, são clubes de um porte muito grande. Enfim, é um pepino para a CBF resolver. Realmente, torcer não, né? Vamos pensar, vamos ver os próximos capítulos se Série A italiana, se a Ligue 1 na França também já não breca, se a Bundesliga também não quebra ali. Não lembro se a gente tem jogador da Bundesliga, eu acho que não. Teria o Matheus Cunha, mas que está indo para o Atlético de Madrid. Opa, o Linares está ok, ó. Olha lá, vamos então, para o Linares? Vamos. Linares, é muito importante, porque a gente está com a sensação no Brasil, ao ver os desdobramentos da notícia, primeiro na Inglaterra, depois na Espanha, que pode começar um grande efeito dominó da Europa inteira. As principais ligas falam, não. Queria que você falasse um pouquinho sobre, primeiro, do ponto de vista da Espanha, que você acompanha, está aí em Barcelona, mas desse movimento dos clubes europeus para que os jogadores jogadores sul-americanos não sejam liberados. Seja muito bem-vindo, Linares. Obrigado, Felipe. Um grande abraço para você, para o Zinho, para o Renato. É importante explicar que, pelo menos no posicionamento, a Premier League e La Liga vetam, né, essa ida dos jogadores para a disputa das eliminatórias sul-americanas, mas com posicionamentos diferentes, né? Porque a Premier League ela fala na questão dos países de risco, né, de maior contaminação da Covid, essa zona vermelha, então, de maior perigo, e aí coloca vários jogadores nessa lista e
junto com os clubes, junto com a Federação Inglesa, também com o governo britânico, chegando a essa conclusão e definindo por esse veto. No caso da La Liga, o comunicado ele trata especificamente do calendário, ele não entra tanto nessa questão dos países estarem numa situação mais complicada de Covid, e sim do calendário, faz uma crítica à FIFA de ter liberado que a Conmebol aumentasse de 9 para 11 dias, e com isso tem situações complicadas, né, em relação ao calendário, porque, por exemplo, vamos tomar como exemplo os dois jogadores da seleção brasileira que jogam em La Liga nessa última convocação, né, o Casemiro e o Éder Militão. O Brasil tem um jogo no dia 9 de setembro marcado contra o Peru, à noite, que aqui na Espanha já vai ser basicamente do madrugada do dia 9 para o dia 10, ou seja, né, de quinta para sexta-feira, sendo que no dia 11, no sábado, o Real Madrid tem um jogo contra o Celta, voltando inclusive a jogar no Santiago Bernabéu. Então o posicionamento da La Liga é em relação ao calendário, não foi em questão essa restrição da Covid, até especificamente no caso da Espanha, hoje houve uma atualização em relação à flexibilidade de quem vem do Brasil aqui para a Espanha, com a necessidade de ter a vacinação completa, mas sem precisar de uma quarentena. Então, são posicionamentos diferentes, mas que levam à mesma situação. La Liga falando que vai apoiar os clubes que desejarem não liberar para essa disputa da Conmebol por conta do calendário, enquanto a Premier League se ateve muito a essa questão dos países com uma incidência maior da Covid. O Linares trouxe informações. A gente tem uma tela que a gente vai colocar, Zinho, que ela é bem visual para o nosso fã de esportes entender o tamanho do pepino, o tamanho do problema que CBF e Tite terão de administrar, porque é a quantidade dos jogadores que estão envolvidos nesses mercados que já anunciaram a situação. Vamos lá. Jogadores convocados para a seleção que atuam ou na Premier League ou em La Liga. Vamos lá. Alisson, goleiro do Liverpool, o Ederson do Manchester City, a gente tem o Thiaguinho, né, Thiago Silva, jogador do Chelsea, Fabinho, volante do Liverpool, Fred do Manchester United, Firmino do Liverpool, Rafinha do Leeds, todos esses da Inglaterra, Gabriel Jesus e Richarlison de Manchester City e Everton, respectivamente. Essa tecla de adiar, eu acho difícil que adiem, acho difícil mesmo, e entendo que seria um dos caminhos. Mas como já estão no sufoco por causa das rodadas que foram atrasadas, a sensação que eu tenho é que não vão empurrar isso para frente e vai ser o famoso salve-se quem puder. Tá achando que pode pintar aí uma seleção com cara só do Brasil, Zinho? Caras do Brasil? Olha, é uma situação muito difícil, né? Eu entendo aí a exigência, né? Acho que a Inglaterra coloca a situação da Covid triste demais, mas, no fundo, também essa questão do calendário, da viagem, de muito tempo sem esses atletas, acaba pesando muito, mesmo porque a gente, assim, eu não gosto muito de entrar nesse tema tão polêmico, né? Aqui a vacinação está lenta, lá está melhor. Eu não concordei com a Eurocopa, com aquela liberação toda também de público. Aumentaram os casos, continua tendo contaminação também na Europa. O Linares está aí, pode até falar melhor. Minha filha mora na Holanda, muita gente na Holanda não foi vacinada ainda. Então, assim, às vezes vem notícias que também não são 100% o que está acontecendo, né? Estou falando da Holanda porque minha filha mora lá e a informação que tem é que a população toda não foi vacinada com as 2 doses ainda. Enfim, sem entrar nessa polêmica, se as outras ligas não também aderirem isso, nós ainda formamos uma seleção forte. A CBF, no caso, vai ter que administrar aqui no Brasil a competição aqui. De repente, parar o Brasileirão, como você falou, e aí, vai colocar para quando essas datas? Que também não tem. Vai cair também nessa coisa do calendário. Mas alguns jogadores no Brasil poderiam ter essa oportunidade, substituir esses, caso seja confirmado, e também se a FIFA vai acatar, porque é uma data FIFA. Se a FIFA não comprar o barulho, se a FIFA não chancelar essa decisão da La Liga e da Premier League, não adianta, vai ter que liberar, porque é uma data FIFA e, por ser data FIFA,
tem que cumprir a lei, a regra. Agora, isso é discussão que vai vir pela frente. Mas eu ainda acho, se a gente for parar e pensar só esportivamente, tem outros países que vão sofrer muito mais do que o Brasil, porque a gente ainda tem uma matéria-prima mais qualificada. Acho que ainda tem jogadores para se formar uma boa seleção, comparando com aqui, os países sul-americanos, esses que vão ter problema. A Colômbia vai ter problema, a Argentina vai ter problema, né? E várias outras seleções que vão perder alguns jogadores. O Brasil, deixa eu só ver se... Não, estou desmutado. O Brasil joga, como a gente destacou, 2, 5 e 9. Contra Chile, que tem jogadores fundamentais fora, Argentina e a seleção peruana. Linares, eu vou voltar contigo a história do Matheus Cunha. Eu sei que também tem Mbappé, né, Mbappé, Real Madrid e tal, mas pegando o gancho da seleção brasileira, Matheus Cunha vai entrar nessa... Pessoal, venho humildemente aqui pedir a vocês que fortalecem o canal, deixando seu like, se inscrevendo, para estar ajudando a gente aí a crescer mais e mais. E é isso. Muito obrigado, bora pro vídeo.